Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Por esta via, nós convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade produtiva, para, na primeira pessoa, transmitirem as suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que obtiveram, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas, habilidades é que adquiriram para complementar aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter é que forjam na sua imagem comunicacional para acomodar o conhecimento quer o teórico bem como o prático. Constitui por via desta nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a importância de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus liderados internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que esta é uma das principais ferramentas de liderança. É através da comunicação que os líderes transmitem as suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que os seus liderados possam não só compreender as ideias e os pensamentos do líder, mas também, quando o líder se tornar dispensável, essas ideias possam ser absorvidas e repassadas para as atuais e futuras gerações. Temos como líder convidada para a edição de hoje Razina Uludag, formada em Ciências Atuariais pela Universidade de Zambeze, líder de comunicação da Technic Energies e membro da Mozambican Women Energy, MWE. Razina, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Antônio. Obrigada por ter nos recebido aqui, por estar a me receber aqui no seu podcast. Recebi o convite com muito gosto e espero realmente que até o final da nossa conversa possamos reforçar o nosso conhecimento, as nossas habilidades e atitudes sobre a liderança. Muito bem, muito obrigado. Hoje vamos aprender sobre comunicação. Comunicação que, conforme tivemos a oportunidade de apresentar, na nossa modesta opinião, é uma das principais ferramentas de liderança. Fala-se também de liderança comunicacional. Como é que a Razina entende que a comunicação deve ser um dos principais pontos fortes do líder? Nomeadamente, por exemplo, as pessoas têm diversas personalidades. Alguns são mais introvertidos, por exemplo, outros nem por isso. Mas a comunicação do líder talvez deve ser mais doseada. Qual é a importância do líder ser um bom comunicador? Bem, eu penso que, como o Antônio esteve a mencionar na introdução do podcast, é através da comunicação que os líderes comunicam com a sua equipa sobre um dado específico ou sobre a visão geral da empresa. Então, é preciso que a equipa tenha noção do que está a passar na empresa, é preciso que o líder tenha a capacidade de comunicar-se, seja ele introvertido ou extrovertido com a sua equipe, para juntos poderem alcançar um objetivo, não é? Eu penso que a liderança na comunicação, sendo um dos pontos fortes, também não é só pela questão de passar a visão, mas também é sobre ter uma escuta ativa. Então, é aí onde os comunicadores menos extrovertidos, posso assim dizer, têm um papel importante, porque tende-se a ser um pouco mais observador,
mais cauteloso naquilo que pode abordar para a sua equipa e, o mais importante, ouvir da sua equipa o que é que tem a dizer, as suas ideias, reforçar os nossos laços como equipa para que possamos realmente alcançar os objetivos. Então, eu acho que sendo introvertido, sendo extrovertido, temos aí vantagens e desvantagens sobre a comunicação, a comunicação na liderança, assim é que é. Excelente. É muito interessante a questão do equilíbrio entre pontos fortes, pontos de melhoria, ser introvertido, extrovertido, na forma como se cria essa empatia. Olhando para um ambiente de comunicação, um ambiente de diálogo, um ambiente de construção, nós, por exemplo, o programa nos inspiramos no chá para fazer uma semelhança, associação entre as designações deste acrônimo, por um lado, mas por outro lado também para dar a ideia de que chá é um ambiente talvez um pouco mais descontraído. Exato. Para as pessoas poderem criar uma certa conexão. Sim. No ambiente corporativo que exige resultados, a pressão eventualmente é um pouco mais exigente. Sim. Como é que o líder pode criar ambientes de chá para ter uma comunicação que assegure esta conexão? Okay. É interessante essa questão porque passei recentemente por uma reunião com a gestão sobre o plano de comunicação que eu preparei e apresentei para este ano. Sabemos que os planos de comunicação têm de ir de acordo com os objetivos da empresa e a comunicação sendo um papel importante para os líderes e não só para passar a mensagem de onde estamos, para onde vamos, para as equipas. Dentro deste plano de comunicação, há aí a parte do... Como é que eu posso explicar? É o how to engage, como engajar com os trabalhadores. E eu gosto dessa parte porque deixa-me ser criativa e eu crio várias situações, várias iniciativas ao longo do ano que permitem que o líder, que os nossos gestores, eu como líder, tenhamos esse espaço com o resto dos trabalhadores ou com os líderes e as suas equipas em específico. Um dos casos ou uma das situações que é mais comum são stand-up meetings, por exemplo. Então, stand-up meeting permite que o líder, permite que o gestor tenha esse tempo de conversa, de comunicar com a sua equipa sobre determinados assuntos, ou específicos nesse caso, dependendo da altura em que estamos, do nosso cronograma também de operações. E este é um momento. O outro momento seria os team buildings, são mais relaxados, seria um chá nessa perspectiva, não é? Porque envolve atividades de interação e a parte também profissional. E mais do que isso, eu, na minha experiência atual, vejo que há muito progresso na parte dos recursos humanos sobre isso. Eles têm criado ambientes sobre como ter este momento de chá mais descontraído, sem ser pelo stand-up, sem ser pelo team building, e criar um mingle and mix, é assim que eu posso dizer, e ter a oportunidade de simplesmente conversar com o seu gestor e por aí vai. Então, essas são de algumas iniciativas que a gente tem preparado como comunicadores, como profissionais na área de comunicação, através de algumas iniciativas internas para podermos efetivamente comunicar com os nossos principais stakeholders, que são os trabalhadores internos. Muito bem. É. Interessante. Ainda olhando para essa vertente de comunicação que engaja, né? que envolve, há uma premissa segundo a qual há um desejável mix entre a comunicação verbal e não verbal, e daí emerge que a comunicação não verbal contribui em grande medida para a transmissão da mensagem, muito para além daquilo que a comunicação verbal passa. Sim. Na vossa
área de liderança comunicacional e na forma como podem descrever o perfil de um líder enquanto comunicador, como é que entende ou descreve a importância da comunicação não verbal no líder? Como é que o líder pode trabalhar o seu corpo, por exemplo, para se tornar um bom comunicador? Bem, parece que está a falar de uma das minhas características, não é? Eu sou muito observadora. Eu prefiro, não é uma questão de preferência, na verdade, mas é uma coisa natural. Eu sou mais observadora e o nosso posicionamento, o nosso perfil pode ser subjugado em minutos por, por exemplo, não estares, ou seja, bem vestido ou teres uma feição facial não muito apresentável, podemos assim dizer. Então, os comunicadores têm muita atenção sobre isso. Principalmente os que têm este background de serem observadores. Então, nós trabalhamos nesta parte de... Esperamos ouvir mais, na verdade, daquilo que os outros têm e tornamos isso como uma ferramenta forte e positiva para nós como comunicadores. É. Muito bem, excelente. Na sua prática diária e na forma como operacionalizam os planos de comunicação, para além daqueles ambientes formais de comunicação, existem aqueles momentos de conversa de copa, para além dos momentos que se referiu muito bem, referiu ao team building, depois referiu a esse momento de stand-up Sim, stand-up meeting. meetings. Isso. Que outros ambientes, talvez de comunicação ainda mais informal, podem existir nas organizações, ou o líder deve explorar não existindo, mas sem perder a cultura organizacional? De que forma é que talvez esses ambientes de comunicação não informal podem ser importantes para tornar a cultura organizacional mais integradora, agregadora? Eu vou dando os mesmos exemplos que eu tenho visto e eu acho que a empresa onde eu estou atualmente é muito, muito inclusiva e preza muito por isso de agregar valor através de algumas situações informais, vamos lá assim dizer. E por conta disso, existem vários programas realmente a acontecer por iniciativa do trabalhador, aproximar ao seu líder ou aproxima-me a mim, como tenho este background de comunicação, eventos, organização de eventos, e sugerem alguns aspectos, algumas iniciativas dentro da empresa, sem mexer com o nosso timeline, mas que agreguem valor e que criem esse ambiente de interação entre nós colaboradores. Então, tem acontecido bastante e eu sugiro que para os profissionais de comunicação, para os profissionais de eventos que não estão ainda, como é que eu posso explicar? Que não tenham este domínio dessa parte, é o fato simples de aproximar a time, não é? É o meu caso, eu no departamento de comunicação sou eu, sozinha, então eu tenho dito que os meus colegas, todos eles, os 50 e pouco, são os meus líderes e são os meus liderados. Uau. Então eu sento e observo e eu tento conversar com eles para saber o que é que se pode fazer e eles também da mesma forma sugerem várias iniciativas e o caso em específico da empresa onde eu estou tem algumas atividades de well-being e que junta os trabalhadores depois do trabalho, por exemplo, para uma partida de futebol. Então, é uma prática boa para a saúde, mas também agrega valor, cria aí sinergias entre os trabalhadores que participam. E é através dessas iniciativas, dessas atividades, que eu penso que é a minha resposta para esta questão neste momento. Uau, excelente. Sim. Gostei quando se referia assim um pouco, fazendo um corte transversal ao vosso organograma, dizer que na área de comunicação é única e depois dirige a sua comunicação para os 53. Então, 50 e poucos, sim. 50 e poucos. Sim, Yeah. sim. E estes, nessa perspectiva, são os seus liderados E os meus líderes. e os líderes em simultâneo. Exatamente. Esta linguagem pode parecer paradoxal sobre a forma como descreves como liderados líderes. Que estilo, que forma, que modelo de liderança é esta que
a resina de uma forma consciente, conforme está a explicar aqui, Uhum. pratica? Eu acho que é a democrática, não é? Hum, Em que eu sento, exponho as minhas situações, mas também ouço, bebo muito deles. Bebo muito daquilo que eles podem trazer como benefício para o departamento, mas que vai refletir de alguma forma no sucesso das nossas operações. E eu tenho muito, mas muito cuidado e muita atenção sobre isso. O líder, na verdade, tem de ser carismático, é uma uhum. das habilidades que o líder deve ter, e para alguns é natural, eu penso que é o meu caso, e para alguns é preciso trabalhar, então, de uma forma muito sutil. Um dos meus líderes, por exemplo, disse que, pronto, comentou comigo que uma das minhas habilidades de liderança é o soft power, não é? Que é influenciar sem autoridade. Então, ser uma coisa muito leve e através dessas conversas, através desses momentos que eu tenho com os meus colaboradores e os meus gestores de linha, possamos discutir as melhores soluções que possam trazer benefício a todos nós no final do dia. Excelente. É. Quais são os traços antropológicos ou de naturalidade ou de linhagem, vamos lá, ou culturais, eventualmente carrega que lhe tornam esta soft power líder Sim. no teu autoconhecimento? Bem, eu penso que o primeiro é o carisma, não é? Uhum. É natural. O segundo é a positividade. Eu tendo sempre a ser uma pessoa positiva nas coisas, a acordar bem, estar bem disposta, receber bem as iniciativas, receber bem os comentários para uma futura iniciativa, o trabalho em equipa. Talvez esse é um core meu, para além do dentro do soft power, o trabalho em equipa. Eu não aceito fazer um trabalho em equipa e no final de todo o evento, vamos lá assim dizer um exemplo, ter como benefício, por ser responsável do departamento, ou receber os parabéns, os louros apenas para assinar. Uau. Os meus colegas que me condenem depois, mas eles sabem muito bem que isso é verdade e eu não permito que isso aconteça. Por quê? Porque no final do dia, como eu expliquei, eles são os meus líderes e são os meus liderados e o trabalho em equipa resulta realmente em aspectos positivos para a empresa. E Muito eu acho bem. que, então, diria assim, em resumo, carisma, trabalho em equipa, como é que é? Problem solving skills também. Ajuda muito a resolver, a resolver os meus problemas profissionalmente, mas também pessoalmente. Ser centrada e saber realmente onde estou a ir, onde eu quero ir e quais são as direções que eu posso tomar durante este caminho, não é? E como poder resolver isso. Então, como é que é? Problem solving. E sim, problem solving é uma das minhas características também. Interessante. Enquanto agora esteve a elencar estas características, esses traços de personalidade que lhe auxiliam a tornar-se líder democrática, sem distorcer o tempo disponível e os resultados que pretende gerar, porque na democracia, no exercício da democracia, há sempre esse risco, às vezes, de, ao se envolver pessoas, às vezes, ao se envolver pessoas desde o planeamento, a implementação, o controle, às vezes, pode-se correr o risco de se perder o controle, digamos, né? Sobre o tempo, sobre os resultados que se pretende gerar. Qual é a importância do conhecimento para o líder? Falava, por exemplo, do problem solving. Nós vemos que a formação da resina de base é cálculos atuariais, ciências Ciências atuariais. atuariais, Exatamente. exatamente. Qual é a importância do conhecimento científico, prático, atitudes para o bom exercício do trabalho do líder? O autoconhecimento. Sim. Sim. Eu acho que o autoconhecimento é uma das ferramentas que não só os líderes, mas todos nós temos de ter noção. Através do autoconhecimento, eu sei
separar os meus pontos fortes dos meus pontos fracos. E no momento em que eu tenho noção sobre isso, eu saberei como realmente lidar com X e Y assuntos. Então, sobre o autoconhecimento, eu acho que é importante para todos nós termos, porque ajuda-nos realmente a resolver certos assuntos, mas também define muito o nosso tipo de pessoas, onde nós queremos estar. O fato do Antônio ter comentado sobre em algum momento podemos nos perder durante o percurso de uma organização do evento e por envolver pessoas e não sair como esperado. Então, saber dizer não é importante para alguns aspectos, mesmo tendo esta colaboração com as outras pessoas. E eu acredito que o autoconhecimento é muitíssimo mesmo importante para todos nós, não só para os líderes, porque através dele vamos definir, mais uma vez passo a dizer, os pontos fortes e os pontos fracos e através deles moldar-nos melhor para uma situação. Muito bem. Sim. Agora, olhando para a questão do conhecimento como um instrumento de liderança, ou conhecimento aplicado para, por exemplo, a questão do problem solving, Sim. Quais são os benefícios e como é que é a neurociência da Razina enquanto líder? Como é que o instrumentaliza o conhecimento em ciências atuariais, por exemplo, na questão de problem solving e na questão, por exemplo, de gestão de equipe? Como é que isso lhe beneficia no seu campo de trabalho enquanto uma líder na área de comunicação? Bem, ciências atuariais ou simplesmente atuária é uma ciência que estuda a gestão de risco, não é? Na área da banca, seguros e previdência. E dentro dela tem muita matemática, muita estatística, muita análise de risco. E no percurso acadêmico, às vezes dizíamos, mas vamos precisar disso para quê? Tanta matemática para quê? Mas hoje reflete que o meu pensamento rápido para a resolução dos problemas, eu penso que parte daí, porque todo aquele que trabalha nas áreas de ciência sabe muito bem, e tem caimento para essa área, sabe muito bem que estimula o cérebro a ser um bocadinho mais rápido, não é? Então, eu uso isso como benefício. Não tive a oportunidade de seguir a área da atuária, estou na área de comunicação, mas eu penso que o benefício que eu levo do curso que eu tive é sobre esta parte do problem solving, pensar rápido nas soluções, e isso é uma habilidade de um líder. Ele tem que estar habilitado em poder resolver alguns problemas de forma rápida, concisa, e dentro da comunicação reflete o poder da eficácia, não é? De passarmos a visão, estamos num problema, é a questão do feedback, na verdade, é isso que eu queria dizer. Temos um problema, estamos em gestão de crise, o comunicador tem que ser muito rápido, muito conciso de como é que vai realmente, primeiro, acalmar a sua equipa, dela ouvir o que é que se pode fazer para depois resolver o problema. Então, as ciências atuariais ajudam bastante nesse aspecto. Durante os 4 anos de formação, fui estimulando o meu cérebro e pronto, é assim que me ajuda atualmente. Muito bem. Sim. Vejo que há muito back and forth na tua atuação. É por natureza um trabalho de mais de front, talvez menos de backstage, ou não sei, me corrija, mas vejo que tens esta habilidade de frente para trás. No teu perfil pessoal ou perfil de liderança, és mais pensante ou és mais atuante? E no processo de tomada de decisão, como é que usas para o benefício coletivo a emoção e equilibrando-a com a racionalidade? Bem, eu acho que sou os dois. O Antônio comentou, desculpa mais uma vez, é pensante e atuante. Sim, então eu acho que encontro-me sempre mais in the middle, no meio dos dois,
E desculpa mais uma vez a segunda questão, só para Como é não que, perder o raciocínio, sim, não é? como é que usa para o benefício comum a, o, a emoção para gerar equilíbrio ou no mix entre emotividade e racionalidade no processo de tomar a decisão. Um pouco difícil a responder, porque às vezes inconscientemente podemos tomar alguma atitude que vai de acordo com um ponto e não do outro, que deveria ser o contrário. Então, bem, eu diria que sou os dois, estou in the middle e tomo as minhas responsabilidades caso algo vá de uma ou de outra direção, porque esta também é uma outra habilidade que o líder tem de ter, não é? Sim. Exatamente. Então, eu penso que, de uma forma resumida, eu me coloco nas duas situações e muitas das vezes, por acaso, passamos por isso e eu acho que fico nos dois e tomo as minhas responsabilidades de como poderei, de alguma forma, reverter caso não esteja de acordo com o planeado. Muito bem. Sim. Qual é o propósito de vida, a grande missão que lhe dá aquele combustível, aquela energia de cada manhã ao acordar, Sim. ser como um novo nascer, como um novo sol, como um novo dia, mas sem perder o mesmo dinamismo, até eventualmente até aumentar cada vez mais. O que é que lhe puxa, o que é que lhe motiva como um ser existencial? Bem, eu diria talvez fazer valer a pena todas as minhas ações. E como líder, young leader, é assim que eu sempre me posiciono, tento me apresentar. Eu acho que um dos aspectos mais energizantes de se ver ou de aplicar como líder é fazer com que os outros entrem neste aspecto da liderança, não é? É estimular que os outros liderem também. Então, eu tenho este cuidado, tenho este gosto de dar espaço, mais uma vez passo a repisar, dos meus líderes liderados. Quando eu os convido para alguma iniciativa, eu tenho o cuidado e para além de estarmos a fazer juntos um projeto, chegada a certa altura, eu deixo-os liderar. Caso precisem, a Razina está aqui com o background, com os conhecimentos da área da comunicação, podem até pensar que talvez saiba mais sobre aquela iniciativa, mas no final do delivery eles percebem que, na verdade, eles tomaram liderança sobre aquilo e esse para mim eu acho que é o propósito, não é? Inspirar, ver os outros a liderarem e talvez descobrir que têm essas capacidades, essas habilidades, mas que estavam ali guardadas, só precisavam de uma oportunidade. Então, quando eu tenho as minhas iniciativas para serem, digo, as iniciativas da empresa, neste caso, para serem executadas, eu tenho cuidado de, se desta vez eu tive ou dei a oportunidade ou deram uma oportunidade de abraçar aquela iniciativa, na próxima vão ser as outras pessoas e vou criando esse círculo de descobertas, não é? Sim. Das pessoas sobre algumas habilidades que eles talvez estava ali adormecido, mas a empresa onde eu estou é de engenharia, então tem muitos engenheiros, mas são muito bons em fazer o write-up de um texto. Então eu acho isso incrível e o fato de descobrir essas coisas nas pessoas, dar o espaço para estimular os outros líderes, as outras pessoas a liderarem, eu acho que a coisa bonita, é um propósito profissional que eu tenho, mas também tenho um propósito de vida pessoal, que atualmente o meu filho está na idade escolar e eu quero abraçar este momento, quero andar com ele de mãos dadas para que ele possa para que ele possa ter boas escolhas e que ele acredita que tenha suporte dos seus pais. E são as duas vertentes sobre o meu propósito de vida atualmente. Sim. Excelente. Olhando para a sustentabilidade, agora até deixou algumas restas sobre
a atenção que tem em servir as outras pessoas e dar o protagonismo também às pessoas quando falava da questão da roda, né? Exatamente, exatamente. Numa iniciativa para outra, tentamos sempre engajar novas pessoas, né, em Yeah, várias iniciativas que vão acontecendo durante o ano. Assim isso. que é. Yeah. Como é que pensa como é que pensa e como é que vive a sustentabilidade? Sustentabilidade, por um lado, da sua atuação como uma líder na área de comunicação, e como é que pensa a sustentabilidade num sentido macro? Bem, eu vou me basear nos 3 pilares que atualmente a empresa onde eu estou tem, que é sobre o climate and environment, as pessoas e a questão do trust, não é? Então, talvez eu me focar nas pessoas dentro da sustentabilidade, no que concerne às pessoas, é sobre as oportunidades que podemos dar, não é? Às pessoas para que elas possam, de alguma forma, se posicionar no mercado. Então, uma questão relacionada às pessoas neste pilar do ESG, falamos de sustentabilidade, falamos de ESG, é sobre as mulheres na liderança. Então, eu sou um caso específico, não é? Eu iniciei a minha carreira nesta empresa como oficial de comunicação e agora estou na liderança. Então, a oportunidade que temos que dar às pessoas cria um impacto na sustentabilidade. E assim é o que eu posso definir resumidamente. Sim. Muito bem. É curioso essa questão e é muito atual, a questão da integração das mulheres, de criação de oportunidades Exatamente. para as mulheres, na sensibilização sobre isso, e uma sensibilização que seja 360 graus, não só as próprias mulheres, no sentido de fazê-las acreditar, mas também sensibilizar os homens também para que eles possam serem os primeiros a incentivar, a Exatamente. apoiarem, a participarem e a abrirem mão aquele talvez papel ou aquele paradigma do patriarquismo, posso assim dizer, patrialismo, posso assim dizer, que é uma questão um pouco dominante nas culturas, sobretudo culturas assim mais conservadoras. Certo. Como é que participa nesta abordagem de empoderamento da mulher, empreendedorismo feminino? Qual é a sua contribuição atual e como é que vê isto? Bem, mencionou na minha biografia, podemos dizer assim, mini biografia, não é? Eu sou membro da Mozambican Women of Energy, que é uma plataforma de mulheres para mulheres na energia. E o nosso posicionamento na MWE sobre as ODS é virada ao pilar número 5 e número 7, não é? Que é a igualdade de género e energia limpa para todos. Assim, que assim eu não estou em erro. Sim, sim. Então, é se posicionar, é mostrar que é possível mulheres estarem, por exemplo, no mundo da energia. Eu tive algumas dificuldades no meu percurso profissional, por exemplo, em enquadrar-me por ser mulher nas áreas de operação. Eu estive a comentar um pouquinho antes de começarmos o nosso podcast que trabalhei numa refinaria e como especialista de dados, não é? Data entry, assim é que era, e tudo aquilo que acontecia a nível de produção tinha de acontecer no sistema. Então, para saber disso, eu tinha de estar com a equipa de produção e, como deve imaginar, era dominada por homens. Então, havia ainda esse receio sobre ela é capaz, se ela vai dar conta do recado, vai conseguir subir quantas, sei lá, 3 ou 4 dias na refinaria para colher dados e depois ir na área de produção e depois voltar para o escritório e fazer isso tudo no meio fabril. Mas eu mostrei sim que é possível. Atualmente estou na área de energias, mas na área do oil and gas. E eu tenho colegas engenheiras incríveis, Antônio. Sim, elas dominam a matéria
E é esta questão da igualdade de género também, não é? Temos mulheres e homens a fazerem diferenças incríveis neste que é um setor novo, que eu posso assim dizer, para Moçambique, que é o oil and gas, mas que temos profissionais engenheiras de excelência. Então, eu acredito que é um meio termo, é preciso ser aberto o suficiente para poder posicionar-se como mulher no mercado. Temos sim algumas dificuldades, mas com muito suporte dos homens, também, como o Antônio mencionou, e de nós, mulheres, reforçarmos para tal e nos posicionarmos no mercado. E a MWE é uma dessas plataformas que faz esse trabalho, não é? Junta as mulheres na energia, que é um mercado dominado por homens, e juntas alavancamos as nossas forças e mostramos que somos possíveis em qualquer área. Muito bem. Sim. Falou de um aspecto interessante aqui a nível da MWE, que é a questão da integração e envolvimento das mulheres. Na verdade, estamos a abordar numa perspectiva de empoderamento Sim. das mulheres. Mas como é que vê a questão do desenvolvimento comunitário? Estamos a falar do negócio de energia. Há este grande potencial, uma grande expectativa que reina no seio de todo o moçambicano em ver isto a se refletir na melhoria da qualidade de vida de cada um. Se nós olharmos para a questão da realidade local ou a nível das comunidades, quais são as estratégias que podem ali emergir de sustentabilidade em termos de empoderamento de mulheres que estejam nas localidades, nas comunidades, para que gradualmente, à luz desta lei de conteúdo local, nomeadamente, possam gradualmente terem acesso a algumas rendas que possam ser geradas ou captadas a nível das comunidades? Bem, eu penso que um dos primeiros aspectos é a oportunidade, né? As mulheres precisam dessa oportunidade porque elas são capazes, como eu já disse. E a MWE tem feito um trabalho a nível das comunidades realmente em parceria com uma instituição que produz girafas solares, não é? Uau. Exatamente. E através disso, as mulheres, a comunidade, na verdade, terá acesso à energia limpa e barata, vamos assim dizer. E então eu acredito que falta muito, mas que estamos num bom passo e a MWE tem se posicionado desta forma sobre as formações que tem dado às mulheres, de como podem usufruir de xixe, possibilidades dentro deste aspecto que são as energias renováveis, sim. Não é? E as mentorias que têm acontecido e desta forma eu penso que estamos a empoderar as mulheres a seguirem este caminho que é das energias renováveis, não é? E que elas possam ter acesso à energia limpa de forma acessível. Sim. Muito bem. Entrando para a questão de cultura geral, literatura, leitura, desenvolvimento pessoal. Sim. Quais são os livros que mais lhe impactaram, transformaram, 2, 3, que recomenda ou pode recomendar a outras pessoas? Livros ligados a talvez a comunicação diretamente, ou a liderança, ou liderança comunicação, ou qualquer outra área que entende que é relevante e importante para o líder. Bem, eu penso, eu vou mencionar aqui 2. O primeiro é do Arafat Kossa, Oratória, não é? É um livro que eu adquiri há pouco tempo. Eu acho que é um livro tão simples de todos, não só de profissionais na área de comunicação que querem melhorar a sua oratória, mas para todos aqueles que têm esta parte de desenvolvimento pessoal. Então, este é o primeiro livro. O segundo livro é o The Magic of Thinking Big, do David Schwartz. Eu ainda não li este livro, mas e foi um presente de uma grande amiga minha e colega, Nancy Latifo, e mostra que a chave para o sucesso, na verdade, está conosco. Então, este livro eu acho que é interessante, eu acho que eu vou aprender muito com o livro e é o livro que eu gostaria de sugerir aqui para os que terão acesso a este podcast. Sim.
Muito bem. Sim. Tendo em conta a questão da diversidade das formas de aprendizado, algumas pessoas são mais visuais, outras são mais auditivas, outras são mais sinestéticas. Como é que sugere, no seu caso pessoal, como é que aprende e como é que olha para os diversos meios de ensino e transmissão do conhecimento, tendo em conta que as pessoas aprendem de formas diferentes. Algumas aprendem mais fazendo, né? Uhum. Outras aprendem mais olhando, outras mais ouvindo. Como é que? Eu acho que eu sou um mix de todos eles, não é? Mais uma vez, eu digo que eu sou uma pessoa muito observadora, então eu vou aprendendo através das atitudes das pessoas, né? Das habilidades delas. Mas também investigando, conversando, o simples fato de teres um momento com alguém, sais dali a aprender algo novo, não é? E eu tive o privilégio de ter grandes líderes comigo. Se me permitir, eu posso aqui mencionar Por favor. dois deles. O primeiro é a Cláudia Manjate, foi através dela que eu conheci, que eu entro neste mundo das comunicações. E a Cláudia Manjate é muito carismática. E eu acho que o carisma, a parte do espírito de equipa, eu reforcei esta minha habilidade com ela, que ela é muito natural nas coisas que ela faz. E eu, para além disso, eu aprendi visualizando, mas também através da forma técnica que ela fazia as coisas. Ela ensinava, ela tem gosto em fazer isso. Então eu digo que é um privilégio ter tido a Cláudia Manjado como mentora nesta minha jornada na área de comunicação. O segundo líder é o Edgar Longhi, é o diretor global de marketing estratégico atualmente, a nível do grupo Technip Energies, mas ele foi o diretor-geral da Technip Energies aqui em Moçambique. E ele foi para mim um líder nato, que ele tem um background em engenharia, então já imagina um engenheiro na posição de gestão, é muito rigoroso nas coisas e ele ensinou-me isto sobre o soft power, foi ele, por exemplo, que identificou-me isto, e ele era muito calmo, muito observador, e a questão de observar mais ainda, eu acho que aprendi, pronto, fortifiquei os meus conhecimentos sobre isso com ele, e não só a parte de o espírito de equipa, estar juntos, fazer as coisas juntos para o sucesso da empresa. Então eu acho que sou um equilíbrio de tudo, observar e pôr a mão na massa, não é? Através de várias leituras também e conhecimentos, e não só a empresa dá grandes oportunidades sobre fazer alguns treinamentos. Eu tive a oportunidade em 2022, finais de 2022, assim é que é, de ter um on-the-job training com a equipa de comunicação em Paris. Então, sim, foram 3 meses e eu tive essa oportunidade de ver como é que é in loco, como é que é estar no grupo de uma empresa com mais de 60 anos de experiência no mercado e ver, aprender, beber da experiência, conversando, visualizando apenas de como as coisas aconteciam com cada membro da equipa de comunicação do grupo. Então, pronto, eu penso que é sobre isso, né? Até aqui. Muito bem. Sim. Para terminar, o tempo é limitado. Pois. Queremos aprender de si para também nos inspirarmos. Sim. Como é que a Razina se prepara para se fazer o dia a dia? É uma preparação consciente em forma de hábitos, rotinas que tem para se preparar do seu ponto de vista físico, mental, emocional e espiritual? Bem, eu acho que a questão do espiritual eu iria iniciar dessa forma. É interessante porque há sensivelmente um mês estivemos, nós os muçulmanos, eu sou da religião islâmica, passamos pelo mês do Ramadã, que é um mês que está muito conectado com o espiritual e as boas práticas da religião, não só o fato de estarmos a fazer jejum correspondia com as expectativas do muçulmano, como naquele mês do Ramadã, que é um mês muito importante para todos nós, mas a questão de fortificar a nossa espiritualidade. Então, eu fortifico a minha espiritualidade através de orações, não é?
No mês de Ramadã foram jejuns, mas durante o dia, desde o nascer ao pôr do sol, mas é uma prática que os muçulmanos têm também durante todo o ano e que faz muito bem a todos, espiritualmente. Fisicamente, tenho falhado muito nos exercícios, mas é uma coisa constante que eu tenho feito nos últimos meses, posso assim dizer, antes do início do mês de Ramadã, de forma constante, que são exercícios físicos mesmo, ir ao ginásio às 12 horas naquele break do almoço. Pronto, nós colegas vamos todos temos este benefício e vamos ter aulas, seja de zumba, aeróbica ou mesmo musculação, e eu tenho feito um bocadinho disso, mas tenho falhado um pouco mais talvez, mas volto a esta parte. E eu tento sempre acordar bem disposta, Antônio. Eu acho que isso faz muito bem para mim e para aqueles com quem eu vou lidar, não é? Ter uns minutos antes de realmente acordar e projetar o meu dia. Eu tenho feito isso, mesmo na cama ainda, mas pronto, fico ali a visualizar como é que vai ser o dia, o que é que eu vou fazer se eu colocar os meus pés fora da cama e é assim que inicia o meu dia. E eu sempre tento estar e receber as coisas de forma positiva, porque isso ajuda bastante. É isso. É excelente. Muito obrigado por este tempo que partilhou conosco. Deixou cá ficar ricas lições sobre liderança e que muito vão nos fortalecer. Desejamos assim muito bom ano, que Allah continue a brindar-lhe com longa vida e Amém. inspirando-lhe a continuar a trazer para fora todas essas virtudes que tem de liderança, na sustentabilidade, na comunidade e em todos os outros palcos que participa como líder. Bem, eu tenho apenas a agradecer ao Antônio e à sua equipa por ter me recebido. É uma oportunidade para mim, como líder, young leader, assim que é, posicionar-me desta forma. Eu tenho as minhas características pessoais. Falamos algumas vezes sobre isso, sobre ser introvertido, extrovertido, ou no meio termo que é ambivertido. Falamos sobre isso também. E o fato de eu estar aqui hoje, eu estou-me a permitir sair mais uma vez da minha zona de conforto. Para quem me conhece sabe que eu sou mais técnica, eu gosto de estar no background, fazer as coisas acontecerem e depois ter o privilégio de ver os outros a liderarem. Mas o fato de eu estar aqui hoje é uma oportunidade para mim como profissional e eu agradeço pelo convite mais uma vez. Espero realmente que as mensagens que eu deixei ficar aqui, algumas não tão consistentes como achei que deveria ser, possam de alguma forma inspirar os young leaders e dizer que é possível alcançarmos estes patamares de forma simples e muito genuína. Eu acho que isso falha muito às vezes em alguns líderes, tentam ser uma coisa no início até atingirem um patamar e chegados lá, pronto, né? Como se diz, a máscara cai. E eu penso que não é sobre isso. As pessoas têm de ser genuínas desde o início, têm de aceitar os seus pontos fortes e fracos e através deles brilharem. Assim é que é. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado. Estas lições encontram depositadas em nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOApp, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.